abra comigo no melhor salmo para mim da Bíblia. Aliás, todos são. Os livros dos salmos, né, que a gente pode dizer assim, todos são maravilhosos, mas o Salmo 46 é o salmo que Davi fez um cântico ao Senhor. Ele fez um cântico ao Senhor quando ele foi atacado em Senaqueribe, quando ele estava na maior luta dele, quando ele estava perdendo a batalha. Ele fez um cântico. Olha só, como ele confiava em Deus. E esse cântico do Salmo 46 é um cântico maravilhoso. É um cântico que mostra que Deus é, que Deus está e que Deus faz. Esse salmo ele divide em três. Ele divide Deus é, está e Deus faz. Então é um salmo completo, é uma plenitude do salmo. E eu posso dizer que pelo Espírito Santo de Deus, eu sinto que alguém chegou aqui nessa noite pensando que Deus não está contigo, que Deus não está nessa situação, que esse vento que está na tua vida é porque Deus não está. E eu vou te mostrar que é o contrário. É no meio dessa tempestade, é no meio desse vento que Deus ali está. E o salmo começa assim: Deus é. Diga comigo, Deus é. Deus, ele não vai ser. Não depende de circunstâncias, não depende de como você está, não depende de como você chegou aqui, não depende da situação que você está, não depende de que você trouxe para Ele ou vai deixar de entoar louvores a Ele. Não depende de você que vai mudar o que Deus é, porque Ele já é. Amém, gente? Deus nunca foi criatura, criatura somos nós. Deus nunca foi criado, Deus sempre existiu. Quem está aí? Então, para te ter entendido que o tamanho de Deus, ele disse, Deus é uma música, é um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Talvez, querido, você, por essa situação que o mundo está, essa situação que o mundo está, a gente se arma cada vez mais de proteção. A gente coloca muro alto, a gente coloca cachorro brabo dentro de casa, né, perto de casa. A gente coloca alarme nos carros. A gente faz um monte de coisa na nossa vida para a gente criar uma fortaleza, para a gente criar ali uma defesa. Se o inimigo vir, a gente está ali protegido. E nada adianta às vezes, porque às vezes nós somos saqueados pela internet, somos saqueados por uma mensagem de celular. Às vezes acontece o divórcio por causa de uma mensagem do celular. Acontece talvez uma divisão na casa, uma briga por causa de alguma situação interna da própria casa. Então, às vezes tu é saqueado dentro de você mesmo. Você luta com você mesmo. Então, quer dizer, essas fortalezas que nós criamos na nossa vida muitas vezes, elas vêm nos contra-atacando conosco mesmo. Situações adversas. Então, muitas vezes essa fortaleza não vale de nada. São coisas apenas externas. E Deus está falando o seguinte, que a minha fortaleza e meu refúgio, quer dizer, a hora que você se esconde comigo num refúgio, num esconderijo, eu sim sou a tua fortaleza. Eu sou o teu braço forte, eu sou o carro forte, eu sou aquele que vai te defender, eu sou aquela força que tu precisa na hora da adversidade, eu sou. Muitas vezes a gente pensa que a nossa fortaleza é um bom emprego. Muitas vezes a gente pensa que a nossa fortaleza é um dinheiro no banco, é uma roupa, ou é um carro bom, ou uma casa boa. Quantas as pessoas pensam, olhando para mim nessa noite, pensam, se eu tivesse um bom dinheiro, uma casa boa, eu estaria feliz. Não, querido. Quando a gente está na presença de Deus, sim, nós nos sentimos seguros e fortalecidos. Porque Ele é o nosso, diga comigo, Ele é o nosso Deus forte. Ele é um socorro bem presente, querido. Ele não é um socorro ausente. Ele não é um socorro à distância. Eu não sei o que você está passando, mas Ele é um socorro para hoje, presente agora. Ele é um socorro para já. Basta nós conectarmos com Ele. Ele é um socorro bem presente. Só na hora boa? Só na hora que tudo vai bem? Na angústia. Sabe, querido, olha aqui. Ele é um socorro bem presente na angústia, na tribulação, pode ser na tua. Socorro bem presente nas tribulações. A fé não é burra. Tem pessoas que vêm para a igreja ou vão para denominações por aí e é dito assim, olha, agora tu vai encontrar um Jesus que tudo faz, que tudo pode, tu não vai passar por tribulação nenhuma. Não, isso Ele não garante. Mas Ele garante uma coisa nesse salmo aqui, que Ele é bem presente
nessa tribulação que tu está passando. Ele está vendo 24 horas com o olho em cima de você. Ele está sabendo o que está passando na sua vida, as circunstâncias que você está passando. Esse tamanho da tribulação não assusta Deus. Pode estar assustando você. Pode estar camuflando a tua fé, mas não assusta Deus. Ele é um socorro bem presente na angústia, na tribulação. Você tem passado por angústia, por tribulação? Eu só posso dizer que esse Deus que eu sirvo é um Deus presente. Ele está ali com você. Ele está bem junto de você. Ele está respirando agora a tua respiração. Porque Ele soprou em nosso corpo mortal. Ele soprou o fôlego dele. Então nós respiramos Ele. Nós somos esse fôlego de Deus. E Ele está bem presente. Porquanto, Ele diga assim, não tenha medo. Porquanto nós não temeremos, ainda que. Querida, eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os teus pedidos na quarta-feira, se você vem aqui simplesmente para adorar, mas se você tem questões. Eu não sei o que passa pela tua cabeça, eu não sei a agonia que tem te cercado. Eu não sei quais fortalezas que o inferno tem criado na tua vida. Mas o Senhor diz que ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deixa aí, Tavinho, deixa aí. Ainda que existe um rebuliço, um terremoto, ainda que existe um furacão na tua vida, ainda que parece que a terra se moveu, parece que você está sem chão, ainda que uma notícia chegou, um desespero chegou, que tu parece que nada vai resolver na tua vida, ainda que tu acha que a notícia mais ruim que tinha que chegar na tua vida já chegou. Diz o Senhor, ainda que isso esteja acontecendo contigo, porque a fé não nega a realidade. Eu não posso te dizer que tu não vai passar por adversidade. Eu não posso te dizer que tem dia que parece que tu está sem chão, parece que tu está sem motivação, parece que alguma coisa te engoliu. É isso que o Senhor está dizendo. E ainda que algo estrondoso acontece, que os mares, os montes vão lá para o meio dos mares. Ele falou que ainda que... Pode passar, né? Ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalam para a sua braveza. Deixa aí. Davi cantava e dizia, ainda que... Eu estou escutando tanto barulho. Ainda que essas vozes estão me cercando, vozes negativas, vozes de médico dizendo que eu não vou conseguir, vozes de advogado dizendo que eu não vou conseguir, vozes do marido dizendo que vai se separar, vozes da destruição, do desemprego, os barulhos, rujam. Ainda que existe muito barulho de vez em quando, ainda que o rugir do leão esteja te perturbando, ainda que as vozes estejam te cercando, ainda que alguma coisa esteja te perturbando à noite, que você não consiga dormir. Os montes ficam bravos, quer dizer, ainda que aquilo que você enxerga está bravo. Ainda que a situação chegou no seu limite. Eu já conheço pessoas que dizem para mim, estão aqui hoje, e dizem, pastor, é o meu limite. É nesse limite que Deus quer trabalhar. É quando tudo está perdido que Deus começa a se mover. É quando o barulho está tão grande que você não escuta mais ninguém e você se sente perdido. É ali que Deus quer te resgatar. Ainda que tu não enxergue solução. Ainda que tu diz assim, meu Deus, mas já faz tanto tempo. E eu só escuto barulho. Eu só escuto o barulho das águas. Eu só escuto as coisas ruins acontecendo. Eu só escuto notícias que nada vai dar certo. Eu só escuto que eu estou me afundando. Diga pro teu irmão do lado, ainda que. Pode passar bem. Um rio, ainda que, ele disse assim, ainda que tudo isso aconteça, ainda que todas essas coisas venham sobre a tua vida, ele disse, há um rio. Há um. Há um. Ele não disse que precisa de muito. Ele não disse que precisa de uma fila de pessoas para te ajudar. Ele está dizendo, existe um. Há um rio. E esse rio eu posso dizer que são as bênçãos de Deus.
Esse rio é um rio que ele vai andando continuamente a teu favor. Há algo de Deus vindo a teu favor, e esse algo não para, ainda que os mares se perturbam, ainda que os montes vão de um lado para outro. Ele disse: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deixa eu falar, você que tem andado triste, cabisbaixo, você que tem andado depressivo, talvez inconformado, talvez querendo desistir de algo que tu sabe que há promessa de Deus nisso. O Senhor está falando que está chegando como um rio a alegria do Senhor na tua vida. Porque há um rio que alegra a cidade de Deus. Ele vai vir. Ele vai alegrar a Deus com a tua vida. Porque o propósito de Deus, sabe qual é, querida? O propósito de Deus é que as coisas aconteçam na tua vida. E o propósito de Deus é que lá no final tudo dá certo. Não importa, como pregou semana passada aqui a Marli, não importa se no meio existe uma tempestade. No meio parece que o barco vai afundar. Parece que ninguém está escutando. Ele disse assim: há um rio cujas correntes sopram a teu favor e alegram a tua vida. Do santuário da morada do Alto. Sabe de onde que vem esse rio, querido? Esse socorro, Simone, esse socorro, ele não vem na lateral, ele não vem de pessoas. Eu conheço muitas pessoas, por que não dizer tão próximas, que elas esperam a ajuda de tanta gente. Talvez você é uma pessoa que está aqui hoje e você espera a ajuda do fulano. Não, mas é o fulano. Não, mas é aquela pessoa. Não, mas é o pastor. Não, mas é isso. Não, mas é meu tio que vai me ajudar. Não, eu quero te dizer nessa noite que existe só um que pode te ajudar, e esse um é o Altíssimo. E eu me alegro muito porque eu me tornei dependente de Deus. Eu me tornei viciada por Deus. Eu era viciada com moda, eu era viciada com um monte de coisa. Eu era viciada com um monte de coisa. Eu era dependente de um monte de elogios humanos. Eu era dependente de um monte de situação humana. Se as coisas não estivessem bem, eu não estava bem. E hoje eu sou viciada e dependente totalmente desse santuário, dessas águas, desse rio. E ele diz assim: há um rio. Deus está no meio dele. Agora ele começa a dizer, antes ele está dizendo que ele é, agora ele está dizendo, Deus está no meio dele. Jamais será abalada. Ele te ajudará desde o romper da manhã. Ele te ajudará. Deus está no meio. Deixa eu falar. Pastora, eu estou no meio de um furacão. Pastora, eu estou no meio disso. Pastora, me sobreveio uma situação diversa. Eu quero dizer, você pode estar passando por que for, mas ele está no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3:25, se eu não me engano. Coloca na tela para ver se é. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. No meio da fornalha, no meio do fogo. E eles... Coloca aí para mim, para ver se é. Daniel 3:25. Por favor. Isso, obrigado. E eles foram jogados lá em 3. Quando eles foram jogados nessa fornalha, ela ardia 7 vezes mais. Você pode ler essa história em casa. Porque eles realmente... foram jogados lá com muita ira. Por muita ira de Nabucodonosor. Foram jogados lá. O que aconteceu? Eles foram jogados em 3. Só que olha lá o que aconteceu. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Sabe, queridos, aquele problema que você está passando, essa fornalha que você está passando, ela vai queimar só tuas amarras. Eles foram atados, jogados dentro do fogo, amarrados. E para o diabo,
Eram para eles não sobrar nem cinza, talvez, o que está acontecendo na tua vida. O diabo já está festejando e dizendo: olha, essa situação não vai sobrar nem cinza da Cleonice. Não vai sobrar nada. Sabe o que Deus está falando? Esse fogo que está aí na fornalha, te queimando, aparentemente parecendo que vai te queimar, só vai queimar tuas amarras, para tu andar solto com esse quarto homem. Esse quarto homem está no meio dessa situação que você está passando. Está no meio dessa notícia que você soube nesse dia. Está no meio desse casamento desgastado. Está no meio da situação financeira. Esse quarto homem está no meio, querido. Ele está no meio, ele está aqui nessa noite. Ele é presente nessa noite. Nós não servimos um Deus de barro, um Deus de pau, um Deus que está pendurado no madeiro. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que é e um Deus que está. Volta para a palavra. Também podia ser Daniel 6. Daniel 6, 22. Se eu não me engano também. Pode botar aí. Daniel 6, 22. Ele foi jogado na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões. Para ser devorado pelo leão. Mas aquele que estava no meio da cova, aquele que estava no meio daquela situação, no meio dos leões, talvez leões que eram rugindo atrás de você. Talvez situações estão rugindo atrás de você. E sabe o que aconteceu? Meu Deus, disse Daniel, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Deus não vai te livrar da cova dos leões. Deus vai fazer os leões jejuarem. Você pode dizer amém? Deus é bom, né, gente? Eu amo esse Deus. Bramam as nações, reinos se abalam, 6. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. Bramam as nações, reinos se abalam. Quer dizer, guerra e luta. Tudo pode acontecer na tua vida, ele está dizendo. Ele está dizendo que tudo pode acontecer na minha vida. Tudo. Mas a hora que ele falar, tudo vai ter que ser dissolvido. Toda luta, todo câncer, aleluia, toda doença. Eu louvo a Deus, eu choro falar isso. Toda situação adversa, todo casamento que Satanás quer destruir, todo desemprego, todo demônio de bancarrota, todo demônio do vício, a hora que ele bramar, vai ter que ser desmanchado, aleluia. A voz dele, querido, desmancha isso aí tudo. Eu creio nesse Deus. Tem alguém que crê dessa forma comigo nessa noite? Querido, porque se você não crê dessa forma, eu lamento, mas você está crendo no Deus errado, porque o meu Deus é, e meu Deus está. Eu me converti há 24 anos e eu penso dessa maneira exatamente desde o dia que eu me converti, porque eu tive um encontro com ele naquela época. A terra se derreteu. Aquele que se levantou contra você, diga para o teu irmão assim: aquele que se levantou contra você, pode falar, cutuca ali do lado, cutuca ele, cutuca atrás. Aquilo que se levantou contra você, diga assim: é obrigado, com a voz do Altíssimo, a se derreter. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio. O Senhor dos exércitos está, diga comigo, está. Então eu falei até agora que Ele é e que Ele está conosco. Gente, aqui não está dizendo que Ele vai estar amanhã, porque não adianta servir um Deus que quando tu chama Ele não está. Eu servia a deuses antigamente que eu chamava e ninguém vinha. Eu chamava e ninguém vinha, só vinha coisa ruim. Mas eu conheci um Deus, Felipe, que quando eu chamo, Ele está. Ele disse, Felipe: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
De repente você está aqui e diz assim, parece que ele não está. Ele está. Ele está no meio do vento, no meio da tempestade, no meio do furacão, no meio da paz, no meio da angústia. Ele está. E tu não vai se afogar com essas águas que ruge e perturba. Não desista. Não desista daquilo que já é teu. Não desista daquilo que já foi comprado e já foi pago. Não desista das promessas de Deus. Não desista, mesmo que tu esteja passando por um furacão. Ele está. Eu preciso dizer novamente para um jovem que chegou aqui nessa noite. Aperta o meu coração, eu não sei quem é. Ei, ele está. Ele está. Tu pode ir para casa daqui a pouco, Ricardo. Ele está lá. Ele abre aquele comércio contigo, ele fecha aquele comércio contigo. Ele está. Essa fé precisa brotar dentro do nosso coração. Ele está, Gisele, nessa situação. Larga fora esse medo. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Aleluia! Não pode ter medo, porque o medo é uma fé negativa. E o medo se alimenta de notícias ruins. O medo se alimenta de notícia ruim. Então, querido, lança fora esse medo. Aleluia! O Senhor dos Exércitos está conosco de novo. Deus de Jacó, que se tornou Israel, é o nosso refúgio. Se esconda nele. De vez em quando meu neto vai lá em casa e ele brinca de se esconder. E ele se esconde num lugar que todo mundo vê. Mas para ele está escondido. E a gente vai procurando ele assim por cima, mas a gente sabe onde ele está. Se esconda em Deus. Se esconda nele. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor e olha o que ele fez na terra. Ele põe o termo à guerra, quer dizer, ele tem limite nessa guerra. Até os confins do mundo. Escuta só essa palavra que eu tenho para tu nessa noite. De repente a guerra se espalhou na tua vida. Ela não se espalhou só no casamento, ela já está nas finanças. Ela já está em outra situação. Ela já está lá nos parentes. De repente a montanha da tua vida está tão alta. Escuta o que Deus manda te dizer nessa noite. Eu estou pondo limite nessa guerra. Satanás pode querer se espalhar, mas eu sou dono do mundo. Eu sei, eu não tenho limites para avançar e te proteger. Eu ponho um termo aí. Satanás pode dizer assim, olha, você sabe, queridos, que eu já fui uma pessoa que eu me envolvi com a obra das trevas. E lá tudo tem limite. Tem um inimigo que ele pode atuar até aqui, outro pode atuar até aqui, outro pode fazer um trabalho aqui. E aí, quando eu conheci de um Deus sem limite, aqueles que tinham limite tiveram que largar a minha vida. Eu conheci um Deus que não tem limites para te abençoar. Ele não tem limites. Ei, deixa eu falar para ti. Teu problema pode estar em outro país. Teu problema pode estar longe. Pode estar muito longe. Ele é um Deus sem limites. Ele corta. E olha só o que ele faz. Eu amo essa palavra. Ele põe termo à guerra, aos confins do mundo, no 9. Quebra o arco, despedaça a lança. Guerra tem arma. Guerra tem lança. Guerra tem instrumentos de guerra. Ele está dizendo assim, olha, Satanás ele pode ter levantado essa lança, levantado esse arco contra a tua vida. Mas hoje eu quebro isso na tua vida. Porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Porque eu a condeno em juízo. Nessa noite ele fala para ti. Ele quebra essas lanças de Satanás. Ele quebra esse arco. Ele quebra esse tiro que Satanás estava dando na tua vida. Querido, você precisa crer comigo. Você precisa andar em cima da promessa. Você não pode ser um crente Maria vai com as outras. Que hoje tu estás aqui, tu pega essa fé, mas amanhã tu encontra alguém negativo e tu vai na onda dele. Amanhã uma pessoa diz, olha, mas o médico disse isso, esquece o médico. Não, mas olha o Brasil, a situação, a crise. Diga
Diga para essa pessoa: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo te faço novo. Joga esse velho embora, querido. Velho, esse velho teu passado. Joga essas bancarrotas fora. Começa tudo de novo. Ele quebra tudo. Sabe o que ele termina? O 9. Eu vou quebrar e despedaçar a lança. Eu vou quebrar o arco, eu vou despedaçar a lança. E sabe o que eu faço com o carro do inimigo? Aquele que está vindo para te assolar, aquilo que está vindo para te passar por cima, eu boto fogo nele. Meu Deus. Meu Deus. Tu está com medo de quê, querido? Se tem um Deus que luta por ti, que luta por nós, que não vai deixar. Tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo que Satanás estava triturando a sua vida. Eu quero dizer que nessa noite o arco é quebrado, as flechas de Satanás são destruídas, e o carro de Satanás que estava para te afrontar, Deus está botando fogo nessa noite. Porque o meu Deus é um fogo consumidor. Eu creio. E a hora que Deus foi falando, esse salmo, se você pegar a minha Bíblia, ele não tem mais lugar para escrever. Porque esse salmo é o meu salmo. E desde ontem, quando eu falei, Paulo, amanhã eu preciso levar uma palavra, e Deus foi queimando o meu coração. Se você entender esse salmo nessa noite, deixa eu falar para você, nunca mais você será a mesma pessoa. E ele me falou no 10, e o 10, estou quase encerrando, eu tenho um testemunho. Há 20 anos atrás, eu e meu marido passamos uma situação financeira terrível. Eu tinha conhecido Jesus já fazia uns 4 anos e meu marido não queria nada com Deus. E eu engravidei do 3º filho e eu estava com o Dil. E eu engravidei e a gente não queria mais filho. Uma situação bem tenebrosa, porque nós viemos de bastante coisas e de repente eu me converti. E aí nós começamos a perder coisas. E as moradas, as casas, a gente foi pagando dívida e ficamos com meia casa, porque era só metade que estava paga. E eu não queria filho de jeito nenhum, e eu fiquei muito triste com isso. E não tinha dinheiro para pagar nada mais. Nada. E por muito custo e cheque pré-datado, nós pagamos um ginecologista para fazer a cesárea, a 3ª cesárea, e fazer a laqueadura. E eu comecei a passar mal de tarde para ir para o hospital. E eu fui no hospital da Insara, no qual eu ia me operar ali. Gaúcho lembra, nós tínhamos um Fiesta. E mal chegamos ao hospital porque eu estava com muita dor. Cheguei no hospital, o cirurgião que já estava com o nosso cheque pré-datado, ele só ia estar no outro dia no hospital e ligaram para ele e disse, olha, ela pode esperar até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu faço a cesárea dela. Nesse momento, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu digo, Deus, se tu existe mesmo, eu não vou aguentar até amanhã de manhã. E meu marido naquela hora teve assim um súbito de Deus e pegou eu, botou dentro do carro e levou para o Hospital São José. Quando eu cheguei no Hospital São José, eu mal conseguia segurar naquelas subidas ali para ir até a sala de parto lá da cesárea, assim. Era um corredor. Enquanto ele estacionava o carro, eu fui. E eu subindo, segurando ali, eu tinha princípio de trombose. Eu fiquei 3 meses de cama com princípio de trombose para não cortar a perna. E eu fui. Quando eu segurando ali naqueles arcos ali, subindo, eu disse, Deus, se tu existe mesmo, tu vai abrir a porta agora. Porque, Senhor, eu não creio que tu existe da maneira que estão pregando para mim. Senhor, eu fui falando com ele. Quando eu cheguei lá na sala de parto, lá para atender as pessoas lá, cheguei lá, tinha uma recepção e tinha lá uma Bíblia. Pasmem, estava nisso aqui. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado sobre a terra. Eu disse, então tá, eu vou calar, Deus. Eu vou calar, mas o Senhor vai exaltar agora. O Senhor vai fazer agora, queridos. Naquela hora abriu a porta
ali da maternidade. Veio ali uma médica e veio uma freira. Eles me olharam, levaram para dentro, me examinaram e disseram imediatamente para a cirurgia. Me levaram para uma cirurgia. Meu marido não apareceu ali porque o carro ele foi estacionar não sei aonde. Quando ele foi ver, eu já estava sendo operada. Quando eu fui operar na cirurgia, os médicos me trataram como se fosse uma paciente que tinha pago muito caro. O cirurgião, eu vi só anjos cuidando de mim. E o cirurgião assim, mãe querida, você quer fazer uma laqueadura? Terceiro filho, né? Eu vi aqui o histórico. Você quer fazer uma laqueadura? Eu disse, querido, eu não tenho dinheiro, porque aonde eu paguei eu não pude ficar. Ele falou, e quem disse que precisa de dinheiro? E me fizeram. Quando eu saí do quarto, eu tive uma hemorragia muito forte, mais forte. E eu saí de si, e eu fui ali na sala de recuperação. E eu fiquei ali por muitas horas. Eu só ouvi alguém dizer, ela precisa dessa injeção. E o outro disse, mas ela custa 4.000, quem vai assinar? O anestesista disse, eu pago. Eu escutei isso. Me aplicaram. Dali umas 8 horas eu fui para o quarto. Pasmem vocês, o hospital estava cheio e eu fiquei num quarto de primeira. Eu saí daquele hospital, o Luiz Henrique está aqui, com 20 anos, sem pagar R$1, com tratamento VIP. Para de berrar, para de chorar e começa a confiar. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia! Aleluia! E eu tenho esse salmo há 20 anos comigo. Porque ou você crê, ou você crê. Aleluia!